Olá, pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu só configurar aqui para a gente gravar. Eu quero dar as boas-vindas, né? Seja bem-vindo, bem-vinda para o nosso encontro. E hoje é um dia bem especial, hoje é uma noite bem especial, porque a gente está dando início à nossa semana, né, do Despertar Yogi, um evento que eu preparei com muito carinho para receber vocês. Então, hoje foi disponibilizada a primeira aula, tá? Então, a gente vai disponibilizar a primeira aula, foi hoje, a próxima na próxima quarta-feira, a segunda aula, a terceira aula na sexta, e a quarta e última aula na próxima segunda. Então, quem quiser ter acesso, né, a gente está colocando o link aí na nossa caixinha de comentários. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou bem feliz. Eu quero agradecer a quem está participando, quem está mandando mensagem, quem já está exercitando, colocando em prática a atividade e as reflexões que a gente trouxe na primeira aula, e estão me dando uns feedbacks bem especiais. Eu fico muito feliz com esse retorno. E hoje é um tema, né, que está totalmente conectado. Quem já assistiu essa primeira aula aqui vai reconhecer uma imagem que eu trouxe, que eu utilizei lá no nosso encontro, na nossa primeira aula. E eu vou aproveitar, né, esse encontro hoje à noite para a gente compartilhar. A gente vai compartilhar algumas ideias. Eu quis abrir esse espaço aqui para aprofundar, tá, com vocês essa ideia que foi trazida na primeira aula, e eu acho que ela é tão rica e tão relevante, tão importante, que eu acho que ela merecia uma discussão mais direta, né? E uma discussão com vocês, né? Eu vindo aqui, eu quero ter essa oportunidade de estar no nosso chat e a gente poder trocar algumas ideias, algumas reflexões sobre esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria só situar para a gente caminhar junto é que esse conteúdo que você recebeu, ele fala de uma proposta, de um olhar, de um modelo, né, de um método, de uma metodologia, que é uma forma completamente diferente do que a gente está muito acostumado a ver em relação ao olhar sobre o corpo na prática yoga, né? Então, eu até trago uma reflexão na aula. O que é mais comum, e eu sempre escuto isso dos meus alunos, são dois contextos. A gente encontra muito, eu tenho encontrado muito, né, os alunos que chegam com insegurança, né, que não se sentem prontos por não conhecerem sobre o corpo em movimento, e que não se sentem prontos para oferecer uma prática segura para o seu aluno, ou que não se sentem prontos para receber um aluno que chega com dor e com lesão. Então, a gente vai apresentar um modelo que nos dá uma base sobre isso. Nesse início de conversa, eu quero aproveitar para convidar vocês também para se inscreverem no nosso canal, para que você receba, né, e aciona aí o sininho para você ser notificado toda vez que a gente entrar em contato, que a gente postar material. Toda semana tem aula nova chegando no nosso canal. E também convido as pessoas amigas que você sente que possam se beneficiar. Esse bate-papo de hoje, ele é um conteúdo voltado para instrutores e praticantes de yoga, de qualquer linha de yoga, tá? Não tem restrição, é uma conversa extremamente inclusiva e democrática, porque a gente vai falar sobre a experiência do movimento humano na prática yoga. Então, é para quem está no universo do yoga, quem está nesse caminho, quem está nessa jornada, seja como instrutor e praticante, porque todo instrutor é um praticante antes de tudo, seja quem está como aluno, tá? Como praticante de yoga. Então, gente, o que eu quero conversar hoje, eu quero assim, se você quiser anotar,
anotar coisas que eu falo, anotar insights, anotar percepções, por favor, deixa lápis e papel aí do lado, porque eu vou trazer para você, principalmente se você assistiu a nossa aula de hoje, a primeira aula 1, vão cair muitas fichas e muitas reflexões que eu acho que vale a pena você fazer esse download, fazer esse registro. Se você não assistiu, não tem problema, você escuta tudo que você assistiu aqui, anota o que você achar importante e depois vai lá na aula 1 que você vai fazer as conexões. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer, o que eu estou oferecendo aqui e o que a gente está oferecendo nessa semana do Despertar Yoga, por que eu escolhi a palavra despertar? Porque, de fato, eu estou trazendo um modelo que ele é fruto de uma jornada, né? De uma jornada de investigação, uma jornada minha de 26 anos na fisioterapia, no campo da educação somática, dentro desse universo do yoga, que eu entrei primeiro pelo Hatha, depois mergulhei no Tantra, mergulhei fundo no campo da educação somática, em especial no método Feldenkrais, então passei por uma formação de 4 anos, uma formação internacional que ampliou muito, transformou muito o meu olhar. Estudei com outros métodos, estudei com Evaldo Bertazzo, mergulhei na neutonia, na coordenação motora, enfim, passeei pela educação somática. E esse trabalho é fruto dessas buscas e dessas descobertas, mas tem uma outra história dentro dessa história que tem tudo a ver com você que está me assistindo. Há 13 anos existe a anatomia vivencial. Se você assistiu meu vídeo, você ouviu um pouquinho dessa história. Mas o que eu quero reforçar o tempo é porque o tempo ele é um grande mestre, né? Ele nos dá espaço para que a gente investigue, para que a gente valide, para que a gente conheça de diferentes prismas e perspectivas. E quando eu disse assim, convida alguém que seja do universo do yoga, de qualquer linha, tem um aspecto aí que é verdade, né? O que eu estou trazendo assim é que essas práticas e todo esse estudo da anatomia vivencial, eu já dei aula para várias áreas do yoga, para várias linhas do yoga. Então, já dei aula numa escola de Ashtanga, muito fiel ao Ashtanga. Já dei aula para quem é do Kundalini Yoga, do Tantra Yoga, do Hatha, do Vinyasa Hatha. Então, a gente tem aí um leque muito grande. E tem alguns princípios, né, que tem a ver com o movimento e com a prática psicofísica do yoga, que permeia todos esses universos. Então, o que eu vou apresentar aqui para você hoje, e eu peço que, de fato, você esteja presente, né, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade da gente estar aqui trocando, é que eu vou apresentar para você uma forma, um método, um princípio como você pode olhar para o corpo do seu aluno ou olhar para o seu próprio corpo, se você não é instrutor, mas é praticante, dentro da prática do yoga. Mas o que é que eu vou te oferecer agora? E que eu já estou te oferecendo nessa semana do Despertar Yoga. Assim, eu vou te oferecer os olhos, a lupa, né? a visão de alguém que vai mergulhar profundamente nas leis que regem o movimento humano. Então, eu vou te dar a lupa de quem sabe o que está acontecendo naquele corpo quando ele ensina um asana. Então, é essa segurança que eu quero que você tenha. Você que é instrutor, você que é praticante de yoga, que você aprenda sobre a inteligência do movimento humano. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente pega carona nessa estrada da inteligência do movimento humano, a gente ganha potência, a gente ganha eficiência, a gente ganha segurança na prática yoga e a gente consegue acessar um caminho que a gente fala muito sobre isso, mas que quem é da jornada, do caminho do yoga, sabe o quanto é difícil, é de fato, de verdade, você acessar o seu corpo físico como uma porta de entrada para que você acesse coxas, camadas da mente mais refinadas. Então, esse é o meu propósito com você aqui hoje.
te dá esse olhar, te dá essa visão, te convidar, sabe? Abrir a cortina e dizer, olha, é isso que é o teu objeto de investigação e de pesquisa. É esse corpo, com essa perspectiva, que é o teu instrumento de trabalho. Então, se você tem uma visão, e essa pergunta eu te faço, eu te fiz na aula 1, se você vai com esse olhar para a prática do yoga, se você vai com esse olhar de preparar o teu aluno para um asana, para uma prática meditativa, para um pranayama, ainda pensando só em fazer rotação, só em alongar músculo isolado que está encurtado e tentar fortalecer músculos em separado, é muito pouco. É como se a gente tivesse com... Eu vou dar uma metáfora vou trazer uma metáfora bem dentro do nosso contexto. Imagina que você está com um celular assim, quinta geração, sei lá, 12ª versão do iPhone, não sei das quantas. Você está com o que há de melhor. Você está com um computador na mão. Tira foto de diferentes ângulos, envia, recorta, faz reunião, conecta, puxa da internet, enfim, faz tudo. E você usa esse celular só para ligar e receber chamada. Só para isso. Então, usando uma metáfora assim, bem grosseira, é como se a gente tivesse com um super instrumento para usar na prática yoga e a gente está só pensando, deixa eu ver como é que eu consigo que essa perna avance um pouquinho mais, deixa eu ver como é que eu consigo que o meu aluno fique mais tempo no invertida, deixa eu ver como é que eu consigo que ele tenha uma abertura maior de pernas e libere essa musculatura interna do quadril. Passa por isso, passa, mas é muito mais do que isso. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você. E se você não está inscrito, não está inscrita na nossa semana, a gente está colocando aí o link para você ter acesso. Então, por favor, não perca essa oportunidade. E nessa primeira aula já tem uma prática que te convida a olhar para essa experiência do movimento sobre essa perspectiva. Agora, eu vou te mostrar uma imagem e a gente vai passar por alguns pontos dessa imagem. E se você já assistiu a aula 1, se você já fez a prática que eu te ofereci lá, quando eu estiver falando desses pontos que eu vou te apresentar agora, lembra de como você experimentou a prática que eu te ensinei e como ela, de alguma forma, pode transformar a tua experiência com asana. Eu tenho recebido muitas mensagens hoje, o dia inteiro, assim, o direct da gente não parou do Anatomia Vivencial, pessoas dizendo, né, que como mudou, como transformou. E eu vou aproveitar, se você está aqui me assistindo e que ainda não fez a aula 1, se ainda não se inscreveu, ou mesmo que tenha feito, a gente vai aproveitar essa discussão hoje e eu vou finalizar o nosso encontro com uma prática trazendo esses conceitos. Então, fica até o final do nosso encontro, que vai ter um bate-papo aqui. A gente vai experimentar, tá, no próprio corpo. E, gente, a partir dessa experiência, e eu estou falando não só por uma promessa minha, mas quem assistiu à primeira aula viu depoimento de alunos meus, essa experiência ela segue um protocolo, tá? Qual é o protocolo? Você aplica primeiro em você, você faz as suas descobertas, você faz os seus achados, a sua investigação, a sua pesquisa, e eu já te encorajo, se você se apropria desse movimento, se você se apropria dessa experiência, aplica com os seus alunos. E essas práticas, né, tipo o áudio que você recebeu, a condução que você recebeu na aula 1, eu costumo dizer para os meus alunos que ela é um extrato. Ela é um extrato como a gente toma na homeopatia. Não tem um extrato do resto, né? Quando a gente está muito mal, toma um extrato. Mas se você pegar aquele extrato e você diluir em vários vidrinhos, ele é o resto que a pessoa toma no cotidiano. Então, essa prática que você recebeu na aula 1 é um extrato. Ela é algo que é um convite que é refinado e que é concentrado. Se você tirar uma parte ali, dentro de uma condução, de um sequenciamento
e você for construindo, você entender a construção daquele pensamento ali, daquela sequência de movimentos, você pode usar uma versão mais curta, com menos tempo, e mesmo assim ser extremamente eficiente com os seus alunos. Para quem está me perguntando se essa aula vai ficar gravada, disponibilizada até amanhã, meio-dia, tá bom? Então, não se preocupe, se perder algum detalhe, você tem amanhã até meio-dia para rever essa aula e fazer suas anotações. Vamos ver aqui o que é que tem de pergunta. A Suzy pergunta: quem nunca praticou, mas deseja aprender, pode participar? Pode, Suzy, pode sim. Porque a gente está falando sobre a experiência do movimento, né? E está falando, durante essa semana do Despertar Yoga, de como a gente pode acessar o nosso corpo para prepará-lo para a prática yoga. Então, só em fazer as práticas que tem nessas aulas, você já vai se beneficiar, tá? Vamos ver aqui. Ah, Simone, gratidão por tanto ensinamento. Te conheci através da Carol Langovski. Carol é uma querida, uma amiga, uma parceira querida. Quando fiz curso de anatomia do yoga com ela. Incrível suas lives, muita gratidão. Gratidão, querida, gratidão, Simone, por estar aqui. Então, vamos lá? Gente, eu vou compartilhar agora uma imagem, que essa imagem eu coloquei lá na nossa aula 1. Eu vou falar de alguns aspectos e depois a gente vai finalizar o nosso encontro fazendo uma prática, ancorando toda essa experiência, até porque o nome da nossa metodologia é anatomia vivencial. A promessa, a proposta da anatomia vivencial é te ajudar a conhecer sobre o corpo em movimento a partir da experiência prática. E eu tenho algumas promessas ousadas que eu tenho seguido esses últimos 13 anos, levantando essa bandeira, segurando essa promessa, que estudar o corpo em movimento pode ser fácil, pode ser acessível e pode ser lúdico e prazeroso. E eu tenho vários depoimentos de alunos. Quem assistiu a aula 1 viu alguns depoimentos, outras vão perceber. E tem alguns depoimentos que mais me tocaram. E quando eu comecei a ver a transformação acontecendo na própria pessoa. Então, eu tenho alunos que dizem: olha, que bom que eu encontrei esse caminho, porque eu me sentia muito insegura, eu terminei minha formação e eu não me sentia segura de oferecer uma prática para o meu aluno. Outra que falou: nossa, eu sou engenheira, eu estou aqui como instrutora de yoga porque eu tive uma jornada, me transformei com yoga e agora eu quis ser professora, mas eu sabia que eu precisava conhecer mais sobre o corpo. E outras que disseram assim: eu tenho um depoimento muito especial de uma aluna que falou assim: Germana, eu me transformei, minhas dores, né, sumiram, meu corpo ficou mais disponível para a prática. E o que eu acho mais lindo, assim, do que eu tenho ouvido, as pessoas têm dito: a minha condução mudou. E sabe por que a condução delas mudou? Porque o lugar, né, que elas estão ocupando no próprio corpo é outro. E como elas olham para o corpo do outro é outra forma, é outra perspectiva. Porque agora não é mais algo nebuloso. Elas conhecem o caminho de acessar determinadas estruturas, determinadas experiências e deixar o corpo disponível para esse encontro que é tão mágico. O encontro desse instrumento, né, que nosso instrumento, nossa grande ferramenta, desse grande laboratório para o caminho de expansão da consciência, que é a meta final de todo o yoga. Independente se você vem do Hatha, do Tantra, do Ashtanga, não importa. Né? Esse é o nosso projeto coletivo. Tá? Então, vamos lá. A Vera está dizendo aqui: adorei a experiência da aula de hoje. Em alguns pontos, me lembrou a eutonia. Agora descobri por quê. Exato, Vera. Eu
passeei pela eutonia e eu acho que a eutonia é um método que traz um refinamento muito profundo do sentido, perceber e do acionar o próprio corpo. Então, vamos lá, eu vou pedir permissão aqui, vocês vamos compartilhar uma imagem. Eu quero compartilhar uma imagem que eu separei aqui para vocês, que vocês conhecem, né? Quem assistiu a aula 1 viu essa imagem. Quem não assistiu vai ver, já vai olhar para essa imagem, né? Com outros olhos. Então, aqui eu trago uma roda, né? Eu trago aqui essa estrutura central. Por que uma roda? Por que a estrutura circular? Porque a gente tem no centro um ponto em comum a todos esses aspectos. E, gente, uma coisa que eu perguntei na aula e que eu vou perguntar novamente para vocês, se você não assistiu, você vai ouvir essa pergunta agora e vai ouvir essa pergunta na minha aula, na aula 1 da nossa semana. Se você pensa em preparar o corpo para a sua prática yoga ou para a prática do seu aluno, e se você pensa só em alongar, fazer rotação de articulação e tonificar músculos isolados, se você só pensa nesses 3 passos, eu te diria que você está usando muito pouco de tudo que pode ser oferecido para quando a gente fala de eficiência do movimento. E por isso que eu quis trazer essa imagem, porque usando aquela expressão, a imagem, né, fala por mais do que 1000 palavras. Então, aqui a gente tem, no centro dessa roda, o movimento efetivo. Então, a gente está falando de eficiência. Quando eu falo de eficiência, qual é a primeira imagem que me vem? Eu tenho melhor desempenho, melhor resultado, com menor esforço e menor gasto energético. Isso é eficiência em termos de movimento. E quero avisar para vocês, né? Aviso aos navegantes, saiba que o nosso corpo, que o nosso sistema nervoso, que a nossa estrutura voltada para o movimento, ela é preparada para isso. Então, existe uma sabedoria maior onde o nosso corpo ele foi preparado para um movimento eficiente. Sabe o que é que ele precisa, gente? De uma única coisa. Ele só precisa do estímulo correto. E é esse o meu objetivo nesse encontro de hoje, é esse o meu objetivo nessa semana que eu estou apresentando para vocês. Ensinar como você pode dar o estímulo correto e despertar essa eficiência do movimento. E isso, o melhor disso tudo é que isso pode ser rápido e pode ser acessível. Por quê? Porque a gente acessa a inteligência do movimento, e a gente vai falar sobre isso. Para quem está pedindo o link da aula, está aqui nos comentários, tá? Está lá no topo, o nosso perfil da Anatomia Vivencial colocou aí, é só você acessar e se inscrever. Gente, uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, quem entrar, tem um convite lá para você entrar também num grupo no Face, para a gente trocar experiências. Então, eu peço que vocês possam lá na comunidade do Face postar suas fotos da sua prática, das práticas que a gente oferece durante as aulas, compartilhar a sua experiência. E tem um grupo também do WhatsApp, tá? Então, eu sei que todo mundo vive muito cheio de grupo, mas esse é um grupo especial, é um canal direto para eu te fazer os convites, para compartilhar material, para fazer uma chamada e para depois apresentar para você toda a estrutura do Anatomia Vivencial, tá? Então, voltando para a nossa imagem, está aqui. No centro da nossa roda, eficiência do movimento. Então, é isso que a gente está buscando, gente. Eu queria dizer, se eu pudesse resumir para você, na nossa busca da anatomia vivencial dedicada ao yoga, a gente está buscando um movimento efetivo. Eu quero fazer um parênteses para dizer algo muito importante. E aí, por favor, escreve, coloca, sabe, estrelinhas, lápis de marca-texto embaixo. Quando a gente fala de eficiência do movimento, eu falei com vocês de menor gasto energético, melhor resultado, menor esforço, mais equilíbrio, mais eficiência. Ok.
Só que tem um elemento agora que eu queria trazer para que é parte da nossa linguagem de um yogi. Quando eu falo de eficiência e eu estou me referindo na prática yogi, o que é que eu vou chamar de prática yogi? Práticas psicofísicas do yoga. Asana, pranayama e prática meditativa, tá? Então, essas 3 experiências. Quando eu penso na prática yogi e eu relaciono com a eficiência do movimento, existe aí algo muito mais refinado, que esse movimento efetivo, ele tem o poder, anota isso, gente, o movimento eficiente, o movimento efetivo na jornada de um yogi, ele tem o poder de acessar coxas mais sutis, camadas mais sutis da nossa mente. E quem é do caminho do yoga deve ter estudado que um coxa, né, mais denso, por exemplo, uma camada da mente mais densa, por exemplo, é o nosso corpo físico. Então, para o yogi, o corpo físico é uma camada da mente, tá? Então, para a gente não esquecer, estamos falando de eficiência, estamos falando de adquirirmos o poder, de abrirmos a porta, de acessarmos o caminho para coxas mais sutis e mais refinadas. Gente, eu acho que isso seria o resumo, né, do que é a alma do Anatomia Vivencial a serviço do yoga. É para isso que a anatomia vivencial existe. Entender, conhecer, aprender sobre o nome de ossos, de músculos, de articulações, preparar o corpo, aumentar a eficiência do movimento, aumentar a performance, proteger estruturas, proteger articulações, tudo isso é maravilhoso. Mas isso é só o primeiro passo. A gente não pode parar na porta de entrada. Tem algo muito maior que é usar esse corpo para acessar os 8 passos lá da promessa de Patanjali, para acessar camadas mais refinadas. A gente tem, por exemplo, um coxa que é só da camada sensório-motora. E por que eu estou falando especialmente disso? A gente precisa, né, olhar para a sensorialidade, para a capacidade de sentir, de perceber, como um refinamento de um dos nossos coxas, tá? Então, já fica aí também, isso é uma informação super importante, super preciosa para nós. A Mara está perguntando, falaste o corpo físico para um yogi? Não, falei, Mara, de eficiência do movimento para o yogi é quando a gente executa um movimento que ele tem o poder, ele tem a capacidade de acessar coxas mais refinados, camadas da mente mais refinadas, mais sutis, tá bom? Então, se um yogi está focado apenas na performance física, ele não está criando uma ambiência, né, criando os elementos para acessar uma expansão de consciência. E, gente, de verdade, se for para a gente oferecer uma prática que não ofereça isso, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque a gente tem N práticas, né, no cotidiano aí das pessoas. Você tem um pilates, você tem treinamentos de alta performance, então você tem vários recursos, né, terapêuticos de alta performance, mas nós estamos também, né, com um olhar, a gente tem uma visão do que é que eu acesso agora, mas eu tenho uma meta. Todo yogi tem uma meta. E se você não tem essa visão, eu realmente peço para que você mergulhe nessa investigação. Você tem que se perguntar, minha prática, minha sadhana, ou minhas aulas, né, de asanas e de práticas meditativas, elas abrem espaço para eu refinar outros coxas. Ah, Germana, o que é coxa? Eu não sei nem o que é coxa. Todo instrutor de yoga, todo praticante de yoga, todo yogi tem que saber o que é coxa, camadas da mente,
tá? Então, vamos lá. Eu inclusive, tenho um material que depois eu quero compartilhar no meu canal sobre coxas, que algumas pessoas têm me perguntado bastante. Mas vamos voltar aqui para o movimento efetivo, porque se você acessa essa eficiência de movimento, você vai estar trilhando os passos para acessar coxas, camadas mais sutis. E a boa notícia que eu quero lhe dar é que, olhando para essa roda, você vai ganhar muitas possibilidades de muitas portas de entrada para acessar esse caminho mais potente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar, é uma estrutura circular, né? Então a gente escolhe qual porta de entrada quer acessar. Aqui eu tenho elementos que falam sobre a performance do movimento, sobre a riqueza do que é a experiência humana. E eu queria só fazer um parênteses, gente, para dizer o seguinte: tudo isso que está aqui é tão refinado que a própria inteligência do nosso sistema, ele não dá conta de preparar isso 9 meses dentro da barriga da nossa mãe. A gente nasce com essas funções incompletas. A gente nasce com as estruturas que realizam essas ações ainda não estão prontas. Sabe o que é aquela... Eu acho isso, assim, de uma beleza, de uma riqueza. Sabe o que é que faz essa roda ficar pronta, essa roda girar? A experiência. Exatamente. A gente precisa da experiência para fazer esse aprendizado acontecer. Isso é lindo, né? Você olha assim, um bebê, quando ele nasce, a motricidade dele é regida por muitos automatismos, por muitos reflexos. E aí ela vai aprendendo, que é a primeira coisa, né? Você vê o bebê ali, ele está explorando com o olhar, depois ele vira de barriguinha para baixo, depois ele eleva a cabeça, ele começa a usar as mãos para empurrar o chão e ele começa a arrastar, né? No berço, na cama, ele vai arrastando. E depois ele fica sentado, ele vai engatinhar e ele vai ficar de pé. Então, esse é um processo que exige uma maturação, exige um aprendizado, existe só depois que uma experiência de aprendizado aconteceu. E eu vou trazer uma frase de um grande estudioso do movimento, que eu sou muito fã, né? Eu não só sigo o método dele, mas eu sou uma profunda admiradora das descobertas que ele fez. Um pensamento do Moshe Feldenkrais, que ele diz que ele estudou muito o desenvolvimento neuromotor, e ele diz: essa qualidade do ser humano de ter passado por esse aprendizado pela experiência, eu vou dar uma interpretação minha, tá, gente? Ele não diz literalmente assim, mas ele diz: isso é uma grande vantagem frente a todos os outros animais. E eu diria, né, fazendo uma releitura da citação do Moshe, eu diria que esse é um grande presente que nós recebemos, tá? Então, nós tivemos esse tempo de aprender. E o que é que isso tem a ver, Germana, com yoga, com eficiência, com segurança do asana? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque se a gente aprendeu lá atrás, nós temos um modelo de aprendizado e a gente pode criar uma nova experiência e reaprender um padrão que foi aprendido lá atrás ou que foi construído ao longo da vida. E o caminho do yoga faz isso com a gente, né? Ele muda a nossa perspectiva, ele muda o nosso sistema de crenças, ele muda a nossa visão sobre o mundo. E ele muda também a nossa autoimagem, a imagem que nós temos de quem nós somos. E eu queria só trazer uma observação para você. Você sabia que a autoimagem, ela é refinada, ela é construída muito a partir da nossa experiência motora? Então, quanto mais rica a nossa experiência motora, quanto mais possibilidades de aprendizado, maior
o nosso refinamento sobre quem nós somos. E quem está no caminho do yoga sabe, né, gente? Se o yogi fosse responder quem é você, poderia tranquilamente dizer: eu sou a manifestação da consciência cósmica, né? eu sou a divindade encarnada, eu só preciso florescer, eu só preciso fazer aqui a minha união de Shiva e Shakti, da consciência cósmica e o seu princípio operativo. Mas vamos lá. Então, voltando para a nossa eficiência do movimento, eu vou trazer um aspecto aqui, o mais conhecido, né, que a gente pensa logo nele: força e resistência. Então, a gente tem, sim, a capacidade de desenvolver força, potência, resistência. Outra que é bem comum, faz parte do nosso repertório quando a gente pensa em preparar para a prática yoga: flexibilidade. Né? Então, a gente quer um corpo forte, a gente quer um corpo resistente e a gente quer um corpo flexível. Eu ousaria dizer, gente, sem nenhum constrangimento, porque eu tenho visto muito isso, tenho ouvido muito isso dos meus alunos, que a grande maioria de praticantes e instrutores de yoga ficam apenas nessas duas esferas: flexibilidade, força, resistência. E aí eu te pergunto, não precisa você saber nada sobre movimento humano, sobre anatomia funcional, mas eu te pergunto, olhando essa roda, olhando todos esses elementos, você acha que a prática que só olha para flexibilidade e força, ela contempla a riqueza e a potência do que é a manifestação do movimento humano? Claro que não, gente, claro que não. E quando eu digo a você que você está preparando um corpo, o corpo do seu aluno, para atingir camadas mais sutis da mente, refinar, expandir, acessar camadas supramentais, você realmente acha que com essas duas dimensões você vai conseguir acessar isso? Muito longe, gente, muito longe. Então, o caminho que eu estou apresentando aqui para você, a provocação que eu estou te fazendo é: olha, esse instrumento aqui, que você diz que enquanto instrutor de yoga você acessa, eu quero te dizer que ele precisa de todos esses elementos para a roda girar. Aí você me diz: não, Germana, eu vou apagar todas essas janelinhas e eu só quero pensar em força e resistência e em flexibilidade. E eu vou fazer a roda girar. Ok, eu até posso fazer essa roda girar, mas ela poderia girar com uma potência, gerar uma energia muito maior do que o que você vai acessar só com força, resistência e flexibilidade, tá bom? Então, feita essa boa provocação, espero que vocês aceitem o meu convite de olhar para essa roda e dizer: peraí, tem mais coisa aqui, eu quero descobrir, né? Eu quero saber como é que eu posso acessar. Então, vamos lá. Respostas neuromusculares. Eu não teria tempo aqui, gente, isso é algo que eu faço, é um enfoque que eu dou dentro do treinamento da anatomia vivencial, eu não teria tempo de detalhar cada um desses aspectos, mas eu quero passar por todos eles para que a gente possa construir esse raciocínio juntos. Então, aqui, ó, respostas neuromusculares. Então, eu estou aqui falando de uma comunicação. Então, eu já trago um outro elemento para a minha experiência. Eu não penso aqui só em músculo, osso, articulação, tem neuro aqui. Eu estou falando de sistema nervoso, eu estou falando de eficiência que envolve dois sistemas. Né? Eu estou falando de sistema muscular, eu estou falando de um sistema facial, a gente tem uma rede de faces conectando o corpo, eu tenho um esqueleto ósseo, eu tenho um tecido conjuntivo, que além das faces eu tenho tendões, ligamentos, cápsulas. Eu tenho uma estrutura extremamente refinada que está na categoria dos executores, mas eu tenho um orquestramento
Resposta neuromuscular. Então, aqui está me falando da comunicação, eficiência de ativação de estruturas musculares através das informações neurológicas, informações que sobem para o sistema nervoso e comandos que descem do sistema nervoso para as estruturas efetoras do movimento. Sequenciamento cinemático, tempo e coordenação. O que isso quer dizer? Eu tenho a habilidade, eu aprendi, eu passei todos aqueles meses, anos ali na minha primeira infância aprendendo isso. Né? Então, eu tenho a capacidade de me mover, de criar sequências de movimento, sequências coordenadas de movimento. Então, eu posso aprender sequências e meu sistema nervoso tem um sistema de eficiência que ele diz, eu vou armazenar. Imagina se eu tivesse que aprender todo dia a andar de bicicleta, a digitar os teclados de um computador. Não, aprendeu, guarda lá no arquivo dos padrões aprendidos automáticos. E o sistema nervoso ele ganha espaço para aprender coisas novas. Dissociação. Então, nosso corpo ele se move a partir de movimentos que dissociam, que fazem oposições. Nós temos um sistema cruzado. Sabe quando a gente, na prática yoga, usa bastante a dissociação? Quando eu faço, por exemplo, uma torção, eu tenho essa capacidade de dissociar a cintura pélvica de cintura escapular. Flexibilidade, né? Esse corpo que é flexível, que tem amplitude de movimento e que pode ganhar o espaço. Isso aqui é figurinha conhecida, né? do nosso jogo. Um elemento que tem mais a ver com a subjetividade, com valores, com percepções, com conceitos apreendidos e aprendidos, tá? Confiança, crenças, atitudes, intenção e motivação. Gente, não dá para dissociar a motricidade disso. A gente utiliza bastante. No meu treinamento da anatomia vivencial, eu trabalho com os instrutores e quem acompanha minhas aulas, alguma live minha já deve ter visto, a intenção é um elemento muito importante. Então, a gente coloca intenção no gesto e transforma o movimento num gesto, né, colocando intenção na execução do asana. E isso muda completamente a experiência do movimento, quando eu coloco intenção. E quando eu trabalho com o elemento motivação, né, quando eu tenho um senso, um propósito, e a gente sabe que dentro do caminho yoga, isso é um elemento que a gente trabalha ou deveria trabalhar bastante. Força, resistência, também figurinha conhecida aqui. Postura, né? Então, para estarmos nesse campo gravitacional, né, todos os corpos que vivem sobre o planeta Terra estão se relacionando com a força da gravidade, uma força constante que puxa os nossos corpos, ou todos os corpos que estão na superfície da Terra, para o centro. Então, para estarmos sentados, de pé, caminhando, fazendo um asana, nós temos um sistema refinado que é capaz de manter a nossa postura nesse campo gravitacional. E essa postura também fala de uma atitude, de um estado emocional, de uma postura também na vida. Né? A gente também trabalha muito com essa possibilidade de simbologia da postura nas nossas práticas yogis. Né? Conhecimento. Aí vem um aspecto muito interessante. Na anatomia vivencial, a gente explora muito esse aspecto. E por que a gente se detém tanto nisso? Porque acho que falta muito desse elemento ser trabalhado nos nossos asanas. Infelizmente, eu tenho visto muitos instrutores fazerem conduções mecânicas e performáticas. Mas quando a gente trabalha com sinestesia, né, com a capacidade de sentir, de perceber, de sentir o corpo no espaço, de reconhecer a posição desse corpo, de reconhecer as sensações. Eu fiz semana retrasada e semana passada eu fiz um esquenta para essa semana nossa, que está começando hoje,
E quem participou vai lembrar que eu pedia para tirar uma foto, né? Que você tirasse uma foto antes e depois, e que você tirasse uma foto sinestésica, que é esse registro das sensações do teu corpo na prática. Tá? Então, tinha a ver com isso aqui. Mobilidade funcional. Então, o nosso corpo ele é organizado para executarmos determinadas funções que aprendemos. Então, o nosso sistema nervoso ele tem a capacidade de orquestrar sequências de movimentos e que gerem atos, ações e que tenham a ver com funções. Padrão de recrutamento, então eu posso ter uma ação que ela aumenta o recrutamento, aumenta a eficiência dessas fibras, desses grupos musculares, dessas cadeias miofasciais. A gente vê muito isso, tem uma parte do nosso treinamento que nós usamos os preparatórios somáticos para os asanas. E todos os benefícios que os alunos relatam têm a ver com essa eficiência do padrão de recrutamento. Equilíbrio, né? Então, o nosso corpo tem a capacidade, sim, de manter esse equilíbrio, de se relacionar, tem muito a ver com o campo gravitacional também, e dentro do yoga nós temos aí os asanas de equilíbrio, né? E a gente sabe que para o yoga treinar o equilíbrio não é só para dar segurança e proteger de quedas ou ativar seu sistema proprioceptivo, mas para nós, yogis, o treino do equilíbrio na execução dos asanas ele está ligado a uma qualidade mental, a nossa capacidade de manter o foco e a concentração. Então, tem esse link, né, dos asanas com esse estado mental. E aí chegamos, né, nas respostas neuromusculares. Gente, eu passei rápidos, só que, assim, cada tema desse é um universo, né? É um universo, mas nós podemos, de uma forma muito prática e direta, entrar no sistema e eu vou... Presta muita atenção, sério mesmo, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu não sou chegada a bizus. Quem me conhece sabe que eu gosto das explicações, dos exemplos, das contextualizações, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais aprofundar e refinar as discussões. Mas acho que tem horas que algumas ideias são muito úteis para a gente. Então, não é um bizu, mas é uma dica. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, a gente poderia resumir numa única frase. A eficiência do movimento está relacionada a essa boa conexão, essa boa comunicação entre sistema nervoso e estruturas executoras do movimento. Então, por isso, gente, que a gente tem que aprender muito sobre movimento humano. Sabe por quê? Porque ele é o nosso... É a nossa massa de modelar, ele é o nosso instrumento, ele é a nossa ferramenta. E quando eu aprendo todas essas referências sobre o movimento e eu ajudo o meu aluno a usar todas essas possibilidades, eu estou, de fato, refinando esse instrumento. E eu posso dizer, eu ajudo, ou eu me ajudo, ou eu me propicio, se eu sou um praticante, ou se eu sou um instrutor, eu uso isso comigo e eu levanto essa bandeira e eu levo isso para as outras pessoas. E aí eu posso dizer, de fato, eu estou honrando com a herança, com a promessa dos sábios yogis, que me disseram que eu, com o caminho do yoga, nas práticas psicofísicas do yoga, eu estaria lapidando e refinando esse instrumento. Então, gente, o meu apelo é que, de fato, a gente pare de olhar só para flexibilidade, força e resistência, e que a gente olhe para toda a potência do que é a experiência do movimento humano. E que isso vai criar um contexto que o seu aluno ele entra no asana sem se lesionar, porque ele refina a capacidade dele de sentir, de ativar as estruturas,
ele aciona cadeias, ele libera rotas faciais. Então, assim, tudo vai funcionando dentro de um orquestramento, porque ele está alinhado com esse fluxo inteligente de movimento. Então, é esse modelo que a anatomia vivencial acredita, dentro dessa proposta que a gente tem, né, utilizado como norte para as nossas pesquisas, para as nossas validações, para as sistematizações do nosso método. E é esse o convite dessa semana, é esse o convite dos nossos treinamentos, tá? Então, agora eu quero dar 2 recados. Primeiro, essas aulas vão ficar disponíveis essa semana. Então, se você conhece algum instrutor, algum praticante de yoga que acha que poderia se beneficiar desse conteúdo, fala para essa pessoa, manda esse link, convida ela para assistir até meio-dia essa aula que está aqui. Essa aula, eu, inclusive, incentivo vocês a assistirem novamente, a fazerem suas anotações, a fazerem os seus insights, porque, como eu te disse, tem muita informação aqui, e cada informação aqui que eu trouxe, isso geraria muitas e muitas discussões. E o segundo ponto é, tudo que você aprender, tudo que você ouvir, que a gente trouxer dentro das nossas falas de anatomia vivencial, tenta levar algo para a sua atividade prática, para a sua sadhana, para a sua aula, se você é instrutor. E se você fizer isso essa semana, marca a gente, compartilha, manda direct, eu vou ficar muito feliz de saber que esse trabalho está dando frutos, que essas sementes estão frutificando nesse campo, nesse território do yoga, porque isso é o que faz sentido para mim, é esse encantamento, é esse apaixonamento da gente ver, nossa, tem muita beleza e tem muita potência aqui para ser refinada. Dito isso, vamos agora para a nossa prática, tá? E lembrando, por favor, se inscreva na nossa semana, entre nos grupos, entre no grupo do WhatsApp, entre no grupo do Facebook, estabeleça um canal direto com a gente, porque tem muita coisa que a gente quer dar de informação, de orientação, e vai ficar muito mais fácil do que você só ver se a gente postou algo no Instagram ou não, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria te convidar para uma prática onde a gente vai fazer um sequenciamento, tá, de alguns movimentos. Vou te fazer agora alguns convites e eu vou trazer exemplos, tá, de refinamento da eficiência do movimento. Vamos chamar assim, vamos falar de um refinamento neuromotor. Vamos fazer a roda girar? Né? Esse é o nosso código. Vamos girar a roda? Né? Então, vamos fazer essa roda girar com eficiência, com potência. Então, eu vou te convidar agora, é uma prática que você vai fazer sentada, tá? Então, primeira coisa, eu queria que você fizesse agora um movimento de checagem. Um movimento simples. Vou pedir que você sente com os pés apoiados no chão, tira as costas do encosto da cadeira, então a prioridade agora é que seus pés estejam no chão, e eu vou pedir que você faça um enrolamento do tronco à frente, até onde for confortável, tá? Eu vou deixar essa roda aqui, não precisa olhar para ela, mas só se você quiser, em algum momento, ver qual o aspecto que a gente está trabalhando. Então, faz esse enrolamento para frente e olha até onde você parou, até onde você foi, tá? E quando... Então, marca, tira uma foto, né, uma foto sinestésica. A foto sinestésica registra essa experiência, essa sensação, registra onde você parou e agora você volta, marcou esse ponto, marcou as sensações. A gente vai fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria. Nós vamos estirar a língua 25 vezes. Agora é aquela linguona, assim, aquela língua de Kali. Sabe aquela imagem de Kali? Aquela língua imensa para fora. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, vai lá, língua grande para fora, nessa velocidade. 4,
5. É como se você quiser, sabe língua de sapo, que vai lá pegar o mosquitinho? Então, bota essa língua para fora e volta. Não precisa ser muito lento, não, pode ser rápido. 25 vezes. Estou aqui fazendo com vocês. Terminou, faz 25 vezes. Sente sua língua dentro da boca, sente a sua mandíbula e agora faz o movimento do tronco à frente. Faz esse enrolamento, o mesmo movimento que você fez antes de estirar a língua. E observa se isso mudou o teu alcance, se mudou. Tem uma outra foto sinestésica. E só responde para mim aqui no chat se sim ou não, para eu saber se esse estirar a língua te trouxe alguma experiência diferente. Fala aqui para mim, sim ou não. Opa, Dani aqui já dizendo sim. Muito. Sim é pouco, né, Dani? Muito. Viviane, sim. A Rosa, sim. A Adriana, sim. Maravilha. O que a gente fez além de estirar a língua? Diana, sim. Maravilha. O que a gente fez, gente, além de estirar a língua? A gente projetou a nossa língua e a gente conectou a nossa língua com uma rede facial, uma rede de fáscias, um tecido que transmite tensões. E essa língua ela está conectada a uma cadeia facial, uma cadeia de músculos que conecta até o nosso pé. E a partir da língua eu soltei toda essa cadeia posterior. Né? Então, ao invés de ficar lá só sofrendo, querendo alongar grupos musculares isolados para fazer um uttanasana, para fazer uma paschimottanasana, vamos tirar um pouquinho a língua, né? Eu gosto dessa prática porque eu acho que ela é lúdica, ela é impactante porque ela é integrativa. Então, gente, dentro de eficiência, essas qualidades aqui dessa roda para ela girar, essa prática ela precisa ser integrativa. Ela integra diferentes partes do nosso corpo, ela integra, e aí eu estou falando para praticantes de yoga e para instrutores de yoga, então eu estou falando para yogis, para buscadores yogis, ela integra as diferentes camadas do nosso ser, integra os nossos diferentes coxas, as diferentes camadas da mente. Então, ela deveria, né, a nossa prática deveria oferecer isso. Agora eu quero fazer uma outra prática com você. Maravilha, a Lama Mara falando aqui. Sem dúvida que amplia o movimento. E todo mundo falando sim. Maravilha, gente. Vamos para o próximo movimento? Eu vou trabalhar com você agora alguns elementos que eu vejo que muitos poucos professores, instrutores de yoga trabalham. E eu quero te trazer esse convite. Se vocês observarem aqui, a gente vai também, tem um termo que vai fazer parte do nosso repertório para fazer a nossa roda girar, que é, além de integralidade, é refinamento. Então, refinar é algo que deveria fazer parte do seu vocabulário se você está pensando em usar o corpo como instrumento para a prática yoga. Refinar. Refinar os movimentos do corpo para refinar os movimentos da mente. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa abordagem e essa é a nossa meta enquanto yogis. Então, agora, eu queria te convidar para fazer um giro da cabeça para a direita e voltar, só para a direita. Faz esse movimento e volta. E agora você vai
E agora você vai dar uma pausa no centro. E agora você vai só mover os olhos para a direita e volta para o centro. Vai e volta. E agora, olhos e cabeças giram para a direita. E observa se você girou um pouquinho mais. Então, a gente está refinando os movimentos dos olhos, potencializam os movimentos da cabeça, do pescoço, os movimentos do corpo. A gente utiliza o movimento dos olhos como instrumento refinado para lapidar, refinar os movimentos do corpo. E voltou para o centro. E agora a gente vai fazer um movimento suave de... Eu vou girar para a direita, mas agora o convite que eu te faço é: os olhos convidam a tua cabeça para girar para a direita. Então, se você quer levar a sua cabeça para a direita, primeiro você começa levando os olhos, e depois a cabeça acompanha. E quando você quiser voltar, a cabeça volta, os olhos voltam primeiro e a cabeça acompanha. Vai e volta. Então, a regra é essa: os olhos estão levando a minha cabeça. E eu quero que a cabeça volte, os olhos voltam primeiro e conduzem minha cabeça. Será que o movimento ficou mais suave? E agora, gira a cabeça para o lado direito, e volta para o centro. E agora, gira a cabeça para o lado esquerdo e compara a diferença. Experimenta fazer agora um movimento para a direita e um movimento para a esquerda. E voltou. Agora a gente vai colocar... Eu vou parar de compartilhar aqui. Vou mostrar para vocês. Bom, então agora a gente vai colocar as mãos em concha, tá? Fazendo uma almofadinha aqui, e vamos encontrar esses ossinhos aqui do bumbum, os nossos isquios. Tem uma outra qualidade em relação ao estudo da anatomia vivencial, é que a gente começa a desenvolver um afeto pelas estruturas, porque a gente começa a olhar para essas estruturas e entender qual é o papel delas, como elas se relacionam, como elas agregam a essa grande magia que é o corpo em movimento. E assim, quando a gente descobre o papel dos nossos isquios, a nossa experiência motora, nossa, dá uma coisa, eu quero um carinho com os meus isquios aqui, meus pés na posição sentada. Então, 2 ossinhos aqui do bumbum. Vamos brincar um pouquinho, fazer um balancinho para um lado, para o outro. Sente os seus isquios dançando aqui nas suas mãos. E, gente, quando a gente aprende pelo lúdico, pelo prazeroso, pelo vivencial, pela experiência, a gente não esquece. Sabe por quê? Porque foi esse o primeiro meio que a gente aprendeu quando a gente saiu da barriga da nossa mãe, né? Falando em experiência motora nesse campo gravitacional, né? Porque lá na barriga da mãe a gente também aprendeu muita coisa. Então, faz um balancinho. E agora eu quero te convidar para mover um pouquinho os isquios para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, e observa o quanto isso interfere em todo esse conjunto. Então, isso é algo que eu ensino para os meus alunos. A gente só quer saber da parte isolada para aprender mais sobre ela, né? Para a gente colocar uma lupa, ampliar o nosso olhar, mas a gente não pode ficar preso no labirinto da parte isolada. A gente volta e amplia. Então, deixa aqui
essa visão dos isquios que reverbera pela bacia, pela coluna, cabeça, todo mundo está conectado aqui. Tira suas mãos. Então, agora você vai sentir, a gente vai colocar uma intenção e uma ideação nesse estar sentado, tá? Então, agora você vai sentir, fecha um pouquinho os olhos, leva a atenção, agora a gente está fazendo uma prática de refinamento da nossa consciência perceptiva, da nossa capacidade de sentir e de reconhecer o que nós estamos sentindo e de descobrir as estruturas que estão relacionadas a essa sensação. Estou entendendo o quanto isso é rico e refinado? Então, sente agora os seus isquios e eu vou trazer uma imagem para vocês. Eu vou pedir que você imagine eles como dois pilares saindo do seu corpo, indo para o chão e conectando lá no centro da Terra. Feche um pouquinho os olhos. Eu tenho 2 pontos de ancoramento com o centro da Terra agora. Meus pés. Então, sente a planta dos seus pés curiosas pelo chão, sentindo o chão. Né? Pensa nos seus pés como se eles estivessem ali, ó, recebendo esse chão e se entregando para esse chão, do primeiro ao 5º dedo de cada pé. Estão lá, interessados, curiosos por essa superfície. E, além disso, os nossos isquios. É o outro ponto de aterramento meu com o chão. Fecha um pouquinho os olhos. Então, a minha base está para o chão, está para a terra, está para a profunda estabilidade. E a gente também trabalha biomecânica dentro da anatomia vivencial. Nós temos 2 direções. Temos a capacidade de se apoiar, de se entregar, e isso gera a capacidade de alcance. Olha que lindo isso para o yoga. Quanto mais a gente se entrega no caminho, quanto a gente mais pode levar a nossa intenção consciente a entregar, a confiar, mais a expansão vem. Né? Então, a gente poderia trazer muitas derivações, mas, por enquanto, eu vou convidar você para ficar no princípio biomecânico. Eu entrego o peso do meu corpo e sabe qual é a resposta que esse contato com o apoio me dá? Uma força para eu crescer. Então, eu não tenho que crescer, construir, que meu aluno fique brigando aqui. Não. Ajuda o teu aluno a entregar o peso, a soltar, conectar com a terra. E quando eu apoio, sabe qual é a resposta que vem dentro de mim? O céu, o alcance, a descompressão. Então, minha bacia está pesando no assento que está pesando no chão, que está sendo atraída para o centro da terra. E o topo da minha cabeça, ele quer o céu, ele quer a expansão. No Tantra, a gente tem ali na base do Pox, Muladhara, primeiro chakra. No topo, Sahasrara, representado por Tantra, uma linda flor de lótus de 1000 pétalas, radiante, se abrindo. A nossa grande antena parabólica com a consciência cósmica. Então, fecha os olhos e traz essa intenção. Sua bacia pesa, mas o topo da sua cabeça é radiante, é luminoso. Tem uma linda flor de lótus de 1000 pétalas se abrindo. Porque essa é a sua jornada enquanto ser humano. Conectar a sua consciência adormecida que repousa em Muladhara, representado pela Kula Kundalini, que vai acender o Sushumna, o seu canal da coluna vertebral, e vai encontrar com Sahasrara, o encontro entre Shiva e Shakti, a consciência cósmica e o seu princípio operativo. Então, deixa essa intenção. A gente olhou para a intenção no movimento, então eu também posso colocar a intenção no meu estado atual, refinando a qualidade de awareness, presença.
Feche os olhos, entrega os isquios, entrega o peso da bacia, sinta a sua bacia pesar. E tem o topo da cabeça que tem uma atração para o céu, essa antena parabólica, essa linda flor de lótus de 1000 pétalas. E quem é que está entre Muladhara e Sahasrara? Nossa coluna vertebral. Então, deixe agora que ela cresça. E tem uma caixa torácica que é modelável aqui no meio. Então, deixa essa caixa torácica se expandir. Feche os olhos e só contemple a entrega, o alcance, o pulso e a integração. Isso é ancorar minha mente no momento presente. Eu só posso ancorar minha mente no presente quando eu ancoro nas minhas sensações e na minha experiência que acontece momento a momento. E é refinando esse corpo, é conhecendo, é conectando, é despertando que eu estou presente. E esse é o nosso compromisso com você. A anatomia vivencial quer despertar o teu corpo para expandir a tua mente. Feche os olhos, desfruta um pouco dessa sensação. Eu me apoio, eu me expando. Eu tenho um sistema refinado, pronto para o aprendizado e para a expansão. Porque isso é um direito inato de todo ser humano. Expandir. E a nossa missão sagrada enquanto yogis, enquanto instrutores de yoga, é sermos um instrumento refinado para essa jornada. E é por isso que eu estou aqui, para te convidar, para que você se lapide, que você se refine, e que você honre essa joia que você recebeu dos sábios yogis. Vou abrir os olhos. Eu quero agradecer a você que esteve aqui presente. A gente teve um público muito querido, fiel até agora. E quero te convidar para amanhã, às 8h20, a gente se encontrar novamente, que eu quero conversar mais com você sobre essa semana que eu preparei com tanto carinho e sobre essa metodologia que tem esse compromisso, tá bom? Então, se fez sentido tudo isso que você viveu aqui, compartilha com a gente, manda no direct, convida outras pessoas, vamos espalhar esse olhar amoroso, respeitoso sobre a experiência do nosso corpo em movimento, tá bom? Isabela, querida, quanta luz. Gente, eu quero dizer que mesmo a gente estando aqui no meio digital, pessoal, não vejo o rosto, não sinto a energia, não sinto a vibração, mas a gente se conecta numa teia, né? A gente está acessando uma egrégora. E só para fechar, eu quero dar esse depoimento. Muitos colegas, assim, fisioterapeutas, falam assim, nossa, Germana, é tão especial esse teu trabalho, você devia levar para fisioterapia, o pessoal do Pilates precisa muito disso. E eu falei, não, eu quero esse trabalho a serviço do yoga, porque eu sei que essa joia refinada, que é esse caminho, merece ter um olhar também refinado, como é o nosso corpo em movimento. Ele precisa ser acessado dessa forma. E esse é meu compromisso.
E saibam, tenham certeza que a energia de vocês cria um vórtice energético muito forte e também me nutre e me alimenta muito, tá bom? Gratidão por todo mundo que está dando feedback, e essa aula fica disponível até amanhã, terça-feira, meio-dia, tá bom? Namaskar.